adorador, se quiser se posicionar. Com gemidos e palavra não pode expressar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, um ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a todos vocês, né? Está muito bom, uma atmosfera muito boa, né? Eu estou crendo que Deus vai fazer alguma coisa aqui. Amém? Estou crendo. Vamos ler, irmãos, se estão de pé, vamos ler em Colossenses capítulo 3. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 10 ao 17.
Graças a Deus. Colossenses capítulo 3, do versículo 10 em diante. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem dado, Senhor. Obrigado por eu estar aqui, Senhor, neste lugar. Há uma responsabilidade muito grande, Senhor, e eu estou confiado em Ti, Pai. Tu sabes das minhas necessidades, o Senhor me conhece, e eu peço que o Senhor nos abençoe, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Unge nossos corações agora, nossos ouvidos, e vamos sair daqui, Pai, estou crendo, abençoados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, Tu és um Deus que cumpre Sua palavra, e aqui nessa noite, mais uma vez, está sendo cumprida essa palavra, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fica conosco, Deus, toma o controle de mim, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, Senhor. Pai, tira o nervosismo, tira tudo isso de mim, Senhor. Me controla nesta hora, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Podeis assentar, irmãos? Glória a Deus. Estou com meu coração aqui que está... Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero falar um assunto com vocês que veio ao meu coração já faz dias, né? Uma vez eu lembro que o pastor Febrão disse para nós que quando Deus te dá uma palavra, te dá algo, anota. Faz um rascunho, anota para te não esquecer. Ele nos aconselhou. E Deus me deu uma palavra e eu anotei e fiquei esperando. Fui buscar nas mensagens, fiquei esperando a hora de falar. E até hoje não era para mim falar, né? Mas Deus quis assim, então eu vou falar. Quero falar sobre maturidade espiritual. Esse é o meu assunto. Maturidade espiritual. Eu quero ser bem objetivo, não vou me enrolar aqui. E para nós terminar logo, nós não se cansar e deixar Deus abençoar através da palavra, né? Isso que é o que vale. Então eu quero falar sobre maturidade espiritual. E eu fui buscar no dicionário o que quer dizer maturidade, né? Para nós não ficar com as minhas palavras só. Que maturidade quer dizer completo, saudável, sincero, um coração completo, né? Íntegro ou fiel. Aí eu fui um pouquinho mais para frente, fui buscar o que quer dizer íntegro. É um homem que é leal a si mesmo e a Deus, e escolhe o certo, né? Porque tem uma motivação interna
e não é controlado externamente, né? Então você sabe o que é isso. Então eu creio que essa maturidade espiritual está em nós, à medida que nós vamos crescendo. Eu anotei, fiz umas anotações aqui, e eu estava pensando, irmãos, é como uma criança. Nós, como era criança, você vê, nós temos fases na nossa vida. Quando nós éramos crianças, como tem o neném aqui da irmã, ele depende totalmente da mãe, né, do pai, porque é uma fase que eles estão dependendo dos pais, eles estão crescendo, né, eles estão aprendendo, depois eles vão para a escola, são as fases das crianças, né? Eles vão para a escola, começam a aprender a formar as letras e tal, até chegar na altura de um adolescente, né, de 13 anos, 12, 13 anos, é outra fase, né? Uma fase que às vezes não é muito fácil deles nos entender, nem de nós entender eles, né? Porque parece que é coisa da natureza, né? Parece que eles sabem mais que a gente, né? Hoje você vê criança aí com 13, 14 anos, dependendo do que tu puxar do assunto, ele já está lá na frente, porque a mentalidade deles é diferente da nossa. Eu vou me colocar, eu como antigamente, com 12, 13 anos, eu não sabia nada, vamos dizer assim, era burrinho, vamos falar um português, né? Mas você pega uma criança hoje, vai, né, ali onde eu trabalho, que é a escola particular, você pega uma criança de 5, 6 anos, irmão, eles falam palavras legíveis e nós falamos tudo errado. As palavras dessas crianças, eles já aprendem na escola, né? Mas isso é uma coisa que é a natureza das crianças também, já está sendo mudada. Até o meu colega diz que se continuar assim, mas não vai continuar, as crianças vão sair da barriga da mãe já falando, vamos supor assim, né? De como as coisas estão avançadas, como as coisas estão... Mas é fases. E daí vem a fase da adolescência, que é um pouquinho mais difícil ainda, 15, 16 anos, 17, né? Você sabe que é uma fase bem difícil, eu passei por isso, todo mundo passou, quem não passou vai passar, né? É uma fase que se tem mais conhecimento ainda, mais coisas, né? Tanto na ciência, hoje principalmente na ciência, né? Com 16 anos, 17, os jovens aí já estão quase entrando na faculdade com a mente avançada, né? Se colocando perto de mim, né? Vou me colocar eu, né? Com 50 anos. Então, para te ver, irmãos, que as fases da vida também elas trazem um aprendizado, tanto para quem está crescendo como para nós, né? Porque se nós vamos, né, irmão Vanturi, quantos anos seu filho tem? 13. Então os irmãos aqui também vão aprendendo com ele algumas coisas, né? Eu também tenho minhas crianças já, o mais novo tem 24 anos, mas eu estou aprendendo. Quer dizer que é uma fase assim que a gente nunca pode dizer que sabe tudo, né? Porque a gente sempre está aprendendo coisas novas, sempre, né? Levando nessas fases da nossa vida. E assim os pais que vão começar agora, aqueles que vão ser pais, vocês vão ver. Às vezes, sabe que uma vez eu pensava assim, quando eu tinha meus pequenininhos, se é o meu filho, Deus, eu não vou deixar fazer isso, porque eu vou pegar uma vara. Olha, irmãos, depois, quando meus filhos cresceram, eu comecei a ver assim, ó, que não é assim, a gente pensa errado, mas é que é uma fase das crianças. E às vezes a gente quer repreender as crianças, e até o Nombrano diz que a gente, dependendo de como a gente chegar na criança, a gente com raiva e com espancar a criança, o anjo, aquele protetor da criança, se afasta e a criança fica doente e acaba afetando quem? Toda a família, né? Então, às vezes a gente pensa, mas o filho do Carlos lá, meu Deus, eu não vou deixar o meu filho ser igual ao filho do Carlos. É uma fase, porque às vezes o teu filho está pequenininho, com 1 aninho, e o meu tem 5, mas é uma fase, daqui a pouco ele vai agir igual aquele de 5, então são fases que as crianças passam, são fases que eu e você passamos, não é? Agora nossos filhos estão grandes, ó que fase que nós temos agora, né? Nossos filhos
dependendo do que nós perguntar para eles, eles respondem aqui e já falam lá na frente o que vai ser aquilo. E nós é que, a nossa mente, né, porque a gente vai ficando mais velho e a gente acaba ficando mais lento no raciocínio. Não é que a gente não raciocine, a gente raciocina, mas vai ficando um pouquinho mais lento. E eles, como são novos, vocês sabem que eles vão à frente. E eles vão aprendendo, eles aprendem rápido. Então são fases, irmãos, são coisas que acontecem na nossa vida, na vida de qualquer pessoa. E quando velho também, quando a gente chega nos 60, 70 anos, né? Vão chegar, quem já chegou, né? Por exemplo, 65, 70 anos, né? Eles podem, eu não posso falar por eles, mas essas pessoas, esses irmãos, eles podem falar coisas que talvez nós nem imaginávamos, né? Desde os testemunhos da vida deles e tudo, né? Aí 70 anos, uma irmã que tem 70, 80 anos, e vai dar o seu testemunho lá do passado, como é que era. Você aprende, pelo menos eu gosto de ouvir, porque a gente aprende alguma coisa boa, alguma coisa para a nossa vida, né? É claro que a experiência daquele irmão, daquela irmã, não vai servir para mim, mas alguma coisinha a gente aprende nessa vida, nessa caminhada, né? Um passa por uma dificuldade mais complicada, o outro mais ou menos, né? E assim vai indo, mas todos vão aprendendo com a dificuldade. E assim é na nossa trajetória com Deus. Com luta, com dificuldade, com tudo isso que eu falei, você leva para o lado espiritual, mas nós estamos aprendendo cada dia com Deus. Né? Ninguém pode dizer, eu já sei tudo. Eu sei pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu sei tudo, decoro, eu sei tudo, eu sei. Ninguém pode dizer isso, né? Porque nós sempre estamos aprendendo com Deus nessa caminhada. Não é? Sempre. Eu pelo menos digo assim, e sempre falei e sempre vou falar, porque cada um que vem aqui fala, ou eu escuto de alguém, é um aprendizado para mim, eu pego alguma coisa para a minha vida, para a minha caminhada, né? Porque vai me servir, talvez não agora, mas lá na frente aquilo vai me ajudar, né? Talvez ouvir alguém dizer, até um mais novo, um jovem falar uma palavra, alguma coisa, eu guardo para mim, porque eu sei que um dia pode me servir aquilo lá na frente. E assim é com Deus, irmãos. Nós vamos ter as nossas dificuldades? Vamos, mas temos que prosseguir, porque Deus, Ele não deixa a sua palavra vazia, né? E eu peguei na mensagem, a visão de Pátima, no parágrafo 42, irmão Grande disse que, ele diz assim, veja o que ele falou aqui. Cabelo branco não significa idade, mas experiência, maturidade e sabedoria. O ser eterno não tem idade. O que é o tempo para Deus? Tempo significa pouco para Deus, porém, sabedoria significa muito para Deus. Né? Então, Deus, quando planta a palavra no nosso coração, irmãos, é isso que acontece. Quando ela é plantada no meu e no teu coração, e nós, disse o irmão Brando, e nós começamos a ver ela crescer, ver como ela age, começamos a ver, então o que acontece, ela começa a ser revelada para mim, para você. Né? Então, viu, irmãos, quando os irmãos como eu, que tem cabelo branco, não é a idade não, é uma experiência que você tem na tua vida, né, irmão Oresta? Uma vez eu brinquei com o irmão Oresta ali fora, que caiu neve, né? Mas é assim mesmo, eu também estou assim. Daqui um pouco, né, o irmão Vantuí, daqui um pouco nós temos vamos ver a gurizadinha, nós bem branquinhos, se Deus dá o tempo, né? Mas assim, é uma experiência que nós vamos adquirindo nessa caminhada, né? Nós vamos aprendendo. Então, esses cabelos brancos que nós vamos tendo, vai aparecendo, é uma maturidade, é uma sabedoria que nós adquirimos de Deus, né? Eu não tenho sabedoria alguma, mas o que eu aprendi, o que eu tenho, eu recebi de Deus. E assim é você, irmão, né? E eu penso assim que eu e você, cada um de nós, devemos respeitar as pessoas que têm os cabelos brancos, porque elas têm umas experiências nas vidas dela que, se elas fossem contar para nós teria que ficar uma semana na casa delas ouvindo o que elas passaram, dificuldade, luta, e assim como as vitórias, né? Ver as famílias crescendo, os netos crescendo, bisneto crescendo, né? Tanta coisa boa também eles têm para contar para nós, né? Então, grave isso, irmão, que
Cabelo branco não significa velhice, mas sim sabedoria, né? Uma experiência, né? Então, e nós vamos adquirindo cada dia com Deus esta experiência espiritual com Deus, né? Graças a Deus, você está aprendendo com Deus. Eu estou aprendendo, cada culto que eu venho aqui, cada mensagem que eu ouço, alguém que fala, eu sempre estou aprendendo com alguém, né? Aleluia, Senhor. Graças a Deus por esse Deus tão bondoso que tem nos ensinado, né? Então eu vou entrar na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito. Eu vou entrar no meu assunto aqui, que é maturidade espiritual. Eu vou entrar aqui no parágrafo 30, ele diz assim: Deus quer ser adorado. A própria palavra Deus significa objeto de adoração. E Deus está tratando de preparar o seu povo para receber deles o propósito para o qual os criou. Ele não fez a você para que fosse alguma coisa menos que um filho ou uma filha de Deus. Se você tem errado nisso, de ser um filho, uma filha de Deus, então não tem pegado no alvo. E a palavra pecado quer dizer não acertar o alvo. Se eu estou atirando ao alvo com um rifle, aí daí ele diz com a 50 metros, e disparo, então ao descer o rifle vejo que me faltaram uns 10 centímetros para dar na tochinha. Então, que passa? O rifle necessita uma ajustada. E se eu não acerto no alvo, quanto à fé em Deus, ou quanto ser um cristão, Deus nos pôs nesta terra para ser cristão. E se você está um pouco retirado, então volte para uma ajustada. Amém? Então é isso. Se alguém de nós, se há alguma pessoa aqui, e não só aqui na igreja, os irmãos que estão assistindo pela internet e os demais, alguém que vai assistir, se você está, como ele disse aqui o nosso profeta, está retirado, se você, o teu alvo, né, não está ainda, você não está com o seu rifle, com a sua fé no alvo, que é Cristo, que é a palavra, então deve ser ajustada essa mira, né? Você deve ajustar ela. Ajustar com o quê? Com a fé. Nós vamos ver aqui. Através da fé. Então você ajusta essa mira e você vai chegar, você vai acertar o alvo. E você e eu, como ele disse aqui, nós fomos feitos para ser filhos e filhas de Deus. E nós temos que acertar o alvo, né? Porque Deus nos criou, Deus nos elegeu para nós acertarmos o alvo. Antes da fundação desse mundo, Paulo disse que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, nós temos que acertar o alvo, porque nós somos dele, somos eleitos de Cristo. E Paulo disse lá em Hebreus 10, 5, ele diz assim: um corpo me preparaste. Deus mora na estatura de um homem, refletindo-se naquele ser, a adoração perfeita. Deus em nós, nós sendo seu tabernáculo, Deus manifestando-se, viu? Você e eu, às vezes nós pensamos, vamos na igreja. Nós devemos de pensar assim, não ir na igreja, porque a igreja está aqui todos os dias, mas dizemos assim, nós vamos ao culto, vamos cultuar a Deus, né? A gente fala assim, vamos à igreja, mas não, nós temos que mudar, dizer assim, vamos ao culto, porque nós vamos cultuar a Deus, né? Então esse é o intento de Deus. Deus criou você, criou a mim, para nós adorar a Ele, acertar através da nossa fé, acertar o alvo, que é a palavra de Deus. Você vai ver o que Ele vai dizer aqui, né? Então, quando você chegar nesse lado, que você conseguir mirar, conseguir alinhar a tua fé, você vai ver aonde vai dar isso aqui, né? Deus vai refletir, Deus vai se refletir em você. Vamos aqui, ele diz assim, no 45 ele diz assim,
Veja o que ele diz assim. Agora, ele diz assim, vamos aqui. A primeira coisa que se necessita é ser nascido de novo. Tem que ser transformado. Depois da transformação, então, o indivíduo será uma nova criatura. Agora vá na via correta. Agora já não se tem que preocupar pelas penas. Elas tomarão cuidado de si mesmo quando você tem renascido. Sim, Senhor. Como sempre tenho dito, se você toma um porco e o lava completamente e o põe em um traje fino e o solta, ele vai regressar diretamente ao lamaçal. De nada lhe serve o banho, porque ele é um porco, e sua natureza é resolver-se na lama. Você tem que mudar sua natureza, e logo o demais cairá em seu lugar. Viu, irmãos? Eu e você. Qual que é a tua natureza essa noite? Qual que é a minha? Qual que é a tua? Qual que é a natureza do cristão? Você pode até refletir e pensar, como é que é a minha natureza nessa hora? E se Deus me chamar nessa noite, ou amanhã, ou depois do amanhã, como é que está a minha natureza com Deus? Como é que eu estou agindo com Deus? A gente tem que ser renascido, isto é, transformados, tem que haver uma mudança. Você diz, irmão Brana, eu conheço a tal vizinha e ela nunca tem feito nenhum mal, ela é uma boa mulher, ou talvez, ou tal qual homem, ele é um bom homem, nunca fez dano a ninguém, nunca faz nada mal. Isso não significa nada. Pode ser um vizinho de primeira classe, mas não é um cristão até que tenha nascido de novo. E eu, irmãos? Então, não vamos falar de pessoas lá fora, vamos falar de nós, porque a mensagem veio para colocar eu e você em linha com Deus, né? Não adianta o Carlos, né, Ramon? O Carlos ser bonzinho. O Carlos é bom, aquele homem assim. Não adianta isso aí. Tem que ser o quê? Nascido de novo. Não adianta, o Carlos vai na igreja sábado, domingo, feriado, e ele vai todo dia. Não adianta nada disso, irmão. Se eu não nascer de novo, como era Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um homem bom, dava esmola, um homem que era temente a Deus. Ele falava de Deus. Podemos até fazer uma imagem de Nicodemos, né? Falava de Deus, ele chegava a arrepiar. Meu Deus, falar de Deus, nem fala esse modo de Deus. Mas quando ele se encontrou com Jesus, o que ele disse? Necessário você nascer de novo, Nicodemos. Quer dizer, irmãos, que Nicodemos fazia tudo certinho. Ele dava esmola, ele ajudava os pobres, ele fazia, né? Imagine você, irmãos, pessoas boas que nós conhecemos nessa vida, em todos os lugares onde nós fomos. Mas naquele dia, Jesus pode chegar e dizer, você nasceu de novo? E daí? Vai complicar. Não é eu que estou julgando, porque ele vai julgar lá na frente. Mas nós temos uma mensagem aqui, que está nos preparando, está nos dizendo que devemos nascer de novo. Então, irmãos, é isso que a nossa maturidade espiritual, ela vai crescendo aqui, Você é maduro. Você não come pela mão do outro, não come pela mão do teu vizinho, do teu amigo, você come pela mão de Deus. O que Deus disse é necessário nascer de novo. E o vizinho diz, não faz isso, aquela gente são tudo louca, eles nem sabem que estão. Não, mas Jesus disse, é necessário. É necessário, irmão. Não é assim que, talvez seja, quem sabe? Não, Jesus diz, é necessário nascer de novo. Então, irmão, a maturidade espiritual de cada um de nós começa aqui. É nascer de novo, é aceitar Jesus Cristo, como eu falei, né? É ser batizado, entregar a sua vida, entregar tudo para Ele, se colocar nas mãos de Deus, né? É necessário nascer de novo, ter um renovo, né? Preparar esse corpo para que o Espírito Santo venha e desça. Então, irmão, a nossa vida espiritual, a minha, a tua, de cada um dos jovens, daquele que já tem entendimento, né? Ela começa aqui.
É nascer de novo, porque sem isso nós não vamos chegar lá, né? Tem que ter um começo. Vamos lá, para mim não perder o meu tempo. E ele diz aqui no parágrafo 48, ele diz assim: a estatura de um varão perfeito, eu estou lendo. E quando você é um cético da Bíblia, né? Quer dizer, uma pessoa que duvida, né? Uma pessoa que, não sei se é verdade, fica em cima do muro, né? Quando você é um cético da exatidão da palavra, é melhor que fique quieto até que o creia. Que é pecado? Incredulidade. Unicamente há 2 elementos que governam o ser humano, e estes são a dúvida e a fé. Você será governado por um ou pelo outro. Um deles dominará a sua vida. A altura a qual você pode voar depende da fé que você tenha. Porém, primeiramente tem que haver fé. Agora vamos estudar isto uns momentos, disse o irmão Brano. Fé é o que você deve crer. Fé é a substância das coisas que se esperam. Você já as tem quando tem fé, porque são reveladas em fé. Fé é a substância das coisas que se esperam. Hebreus 11. Que classe de evidência? Uma evidência santa. Por isso, quando você diz, irmão Brano, eu não creio que Deus é curador, se você crê e o aceita como seu curador e não mente, mas em verdade crê, pelas suas pisaduras tem sido curado, então não há nada que lhe faça tropeçar, é um assunto concluído. Viu? Agora você pode ter esperança indo daqui para ali, e para cá e para lá, etc. Mas quando tem fé, então o sabe, porque é a evidência e você já o tem. Eu, irmão, que mensagem estamos aprendendo aqui nessa noite, né, com o nosso profeta. Então, primeira base de tudo é fé. Como é que você vai ser curado? Como ele falou, né? Como é que você vai ser liberto de tal coisa? Você tem que ter fé, né? E não ser um cético, né? Duvidar da palavra de Deus. Quem faz o homem e a mulher duvidar é Satanás. Ele sim trabalha para fazer o homem e a mulher duvidar, para fazer as pessoas fracassar. Mas Deus não. Deus nos dá fé, nos dá força, nos dá o Espírito Santo, você vai ver. Né? Porque a nossa maturidade não é carnal, né? Nossa maturidade que eu estou falando é espiritual. Quando você ouve alguém falar de Deus e ele determinado assunto, quando ele fala ali fora, alguém fala para você, como é espiritual, você já sabe onde é que vai dar aquilo. E quando alguém fala para você, como eu li aqui Isaías 53, você sabe de cor e salteado que a tua fé te leva lá na frente, você sabe o que Deus fez por você, o que Deus está fazendo, né? Agora fala da mensagem, fala do profeta, se a fé dele não se abala. Se abala. Irmão, tu tem que ser batizado no nome do Senhor. A fé se abala, irmão. Do religioso a fé se abala. Mas quando a mensagem chegou no teu coração, não foi abalado para te afastar, né? Mas ela te abalou, te mexeu, te chacoalhou e te trouxe para dentro da palavra. Ela fez isso, é diferente. Mas no religioso não. Deu uma chacoalhada, ele se arrepiou. Meu Deus, eu vou sair daqui, porque isso aqui não é Deus. Mas quando a mensagem, a Bíblia Sagrada chegou e te chacoalhou. Aqui, ó. Ei, você pulou. É por aqui mesmo. Quando eu vi essa mensagem aqui, irmãos, na hora assim, eu nem sei dizer, porque Deus tratou de uma maneira tão tremenda, eu não pude duvidar de mais nada. Irmão, e quando você ouviu essa mensagem, fora aqueles que já nasceram dentro da mensagem da obra, mas você e eu que viemos lá da denominação, quando nós ouvimos essa mensagem, não te chacoalhou? Chacoalhou, irmão. Se alguém disser que não fez nada, que está mentindo para Deus, porque essa mensagem mexe com o homem, mexe com a mulher, mexe com o jovem, mexe com a criança, se for necessário. Não tem limite para Deus. Então Deus vai nos dando uma maturidade espiritual, irmão,
que não tem o diabo que nos segura mais. Você sabe em quem você tem crido. Quando alguém fala uma palavra para você, você já, tua mente, teu coração vão lá nas escrituras, você já sabe se está certo, se está errado. Porque não é de você, você recebeu de Deus, uma revelação de Deus. Alguém diz para você, é assim, assado, dessa forma. Não, você vai lá na escritura com a sua mente, faz uma viagem, teu coração vai lá dentro e começa a folhear a Bíblia Sagrada aqui, e daqui a um pouco, porque até a Bíblia diz, que quando alguém chega e fala alguma coisa para você, não precisa temer, porque o Espírito Santo vai te dar as palavras necessárias para você falar o que você tem que falar. Então, irmãos, é isso, nós vamos crescendo espiritualmente falando, a nossa maturidade ela se transforma. É outra coisa, Nós somos outro ser. Agora, disseram para o irmão Grana, mas quem tem o Espírito Santo, irmão Grana, pode, não erra, não pode errar? Pode. Quem tem o Espírito Santo pode falhar, sim, pode. Mas você tem um Deus assim, que olha para você e você vai aos pés dele e diz, Senhor, eu fiz isso, Você se coloca, você é sincero, Deus conhece o íntimo, não é verdade? Você sabe melhor do que eu, Eu estou falando aqui, quem sabe você passou por uma experiência que eu não sei, Mas você sabe como Deus age com você. Então, não temas, a tua espiritualidade está cada vez assim, daqui a um pouco nós vamos sair daqui, porque ela vai crescendo, ela vai se elevando, como Enoque, Ninguém achou Enoque mais, porque ele foi crescendo com Deus, ele foi indo na presença de Deus, foi indo e Deus levou ele. Então Deus faz isso. Quando chegar a nossa hora, a tua hora, Deus vai nos carregar. E se um dia nós tiver que partir nessa vida dentro de um caixão, nosso corpo ali, nós sabemos que quando nossa alma, nosso espírito sair dali, vamos estar no nosso lugar de descanso. Aí sim nós vamos descansar. Vamos adiante aqui, irmãos. Graças a Deus, Deus é tão bom com nós com essa palavra, não é, irmãos? Eu estava ouvindo aqui os hinos antes ali, parecia que essa igreja, meu Deus, parecia que tinha gente aqui na frente. Eu estava ouvindo, de meu Deus, quanta gente que está dentro dessa igreja. Não sei, e algo assim que parecia que tinha gente aqui, junto com o irmão Denilson, cantando aqui na frente. Digo, meu Deus, é assim mesmo, Quando os filhos de Deus louvam a Deus de coração, a música toca junto aqui, Oh, meu Pai. Irmão Denilson, aquele hino, Senhor, dá-me um coração puro e renova-me um espírito inabalável. O senhor conhece aquele hino? Vamos cantar no final. Está Salmo 51. Senhor, me dá um espírito novo e renova em mim um espírito inabalável. Ei, Pai, Satanás vai se lançar contra você, mas você tem um espírito inabalável no teu coração. Ei, oh Deus, teu espírito inabalável não vai ser sacudido por qualquer coisa, não, irmãos. Aleluia. 74. Em primeiro lugar, você tem que ser renascido e logo terá fé e crerá na palavra. Então, enquanto não houver renascido, estará discutindo contra a palavra. Se unicamente é simpatizante da religião e tem um pouco de sabedoria humana acerca de fazer o bem, nunca poderá estar de acordo com a palavra de Deus, nunca fará. Tem que ser renascido, e o novo nascimento produz fé. Agora, depois que obtém a fé, apenas está numa posição para começar a crescer. Muitas pessoas vêm ao altar para orar e dizem, Senhor, perdoa-me, e sobre eles vem uma grande obra de santificação, e o deixam o altar, tem muito gozo, e regressam ao seu assento, louvado seja Deus, já o tenho. Não, Senhor, você apenas tem chegado no lugar aonde pode começar a crescer. Ainda não tem feito nada, apenas tem posto o fundamento. Agora suponhamos que você vai edificar uma casa.
o que tem é o fundamento sobre o qual pode edificar sua casa. E agora, é quando tem que edificar sua casa. E ali é onde entra a coisa sobre a qual queremos falar nesta manhã. Eu estava falando de manhã. Qual é o fundamento da cristandade? É uma pergunta. Fé na palavra de Deus. Esse é o fundamento. Então, quando começa a crescer, começa a acrescentar algo sobre este fundamento. E agora, na construção de uma casa, se necessita certas classes de material. O irmão Woody e alguns dos carpinteiros aqui que nos poderiam dizer para construir uma casa. Porém, eu vou lhes dizer como construir sua casa espiritual. Onde pode morar Deus? Ele quer morar em você e quer que você seja semelhante a Ele. Ele quer que você reflita o seu ser. Viu, irmãos? Que Deus quer de nós é que eu e você, nós refletimos Deus na nossa vida. Né? Diariamente, sempre, né? Refletir Deus. E ele diz assim, vou seguir aqui. E nos dias antigos, quando purificava o ouro, antes de ter os fundidores para queimar as impurezas, golpeava o ouro para tirar o ferro, o cobre, etc. Ou golpeava de um lado para o outro. Os índios na América ainda fazem assim. Você sabe como sabiam eles quando tinham o produto perfeito? Sem ferro, ferrugem, escória, etc. Quando o que estava golpeando podia ver-se no ouro. Como num espelho, quando o ouro era suficiente claro e limpo até que reflita o que estava golpeando. Assim é como faz Deus. Ele toma o ouro que tem encontrado na terra e golpeia com o Espírito Santo. E vez após vez, até que possa ser semelhança. Isso é o que nós devemos fazer, refletir o Filho de Deus, e agora devemos fazer sua obra. Então, irmãos, aqui está. Fé. Nós estamos sendo golpeados pelo Espírito Santo, produzindo fé. E essa fé, e eu vou ler aqui, e conforme nós estamos sendo golpeados por Deus, pelo Espírito Santo, e foi acrescentado a virtude. Veja como Deus vai trabalhando com o homem e com a mulher. Ele não traz dúvida, Ele revela a sua palavra. Então Deus golpeia e te dá fé. Você começa a ver fé, uma visão espiritual, e acrescentado a fé, a virtude. E Deus vai colocando. E a virtude é a ciência, e a temperança, e a paciência, e a piedade, e o amor fraternal. Aqui está. E nós estamos sendo golpeados por Deus para refletir isso aqui, na nossa caminhada. Diariamente, né? Não só na igreja, em casa, no trabalho, na rua, onde nós for. Né? O que nós devemos é ser um cristão não preocupado, mas um cristão descansado na palavra de Deus. Quando a tua fé descansa, isso aqui é automático. Deus vai fazendo produzir isso na tua vida, na minha vida. Deus vai fazendo isso, não é que porque eu vou viver uma vida preocupada e Deus... Não, Deus vai produzir isso aqui na nossa vida à medida que nós vamos crescendo em Deus. Então, a tua maturidade espiritual, irmão, por isso que eu digo, não se compara. Nós não temos comparação com religião. A religião, ela dá o básico. Ela liberta o homem da cachaça, do cigarro, ela faz o básico. Mas a palavra de Deus, uma mensagem como essa, ela traz revelação. Ela revela para você. Ela mostra que você é filho e filha de Deus e vai produzir isso aqui, na tua vida, na minha vida. E nós vamos produzir isso, porque é Deus que faz isso, não é o homem, né? Eu não posso fazer isso, dar essas coisas para você, mas Deus pode dar isso para você, né? Então, por isso que a nossa fé, irmãos, a nossa fé não se abala. Eu estava pensando, agora me veio em mente, o Paulo, quando foi picado por aquela cobra.
Ele não ficou preocupado. Os homens sim que estavam do lado. Meu Deus, daqui a pouco vocês vão ver esse homem caído no chão, porque foi uma víbora que picou ele daqui a pouco. Não, ele estava descansado em Deus, irmãos. Aquela víbora picou ele, mas ele continuou, foi lá, buscou, disse o irmão Brando, foi lá, pegou os cavacos, pegou a madeira e foi fazer fogo. E as pessoas ficaram admiradas. Mas quem é esse homem? Aquilo era Deus no homem, não era Paulo. Porque aquela serpente foi destruída, ela foi mordida ali, ela mordeu Paulo, mas Deus, o remédio, derramou o Espírito Santo em Paulo, e aquilo nem efeito, aquela veneno, aquela coisa que Satanás tentou fazer com Paulo, não conseguiu fazer, né? Que era tirar a vida de Paulo. Então, irmãos, Paulo era um homem descansado na palavra de Deus. E nós sabemos da vida de Paulo, ele era um Saulo, um perseguidor da igreja de Deus, né? Como muitos não creem na palavra de Deus e perseguem as pessoas e criticam, faz isso. Paulo era dessa forma, né? Mas quando ele teve um encontro com Deus, a sua vida mudou, né? A sua maturidade espiritual foi elevada na presença de Deus. Então, irmãos, sem Deus, o homem e a mulher não é nada. Nós podemos caminhar nessa vida aí, para o nosso trabalho, para casa, onde nós for. Mas sem Deus, não vai adiantar, irmãos. Não vai adiantar, porque lá na frente nós vamos ter que dar o nosso parecer diante de Deus. Vamos lá. Aleluia. Como passa a hora. Glórias a Deus. No 123. Se alguém trata de lhe dizer que a Bíblia tem perdido seu poder e que não há nada como o batismo do Espírito Santo, não vá acrescentar isso à sua fé. Viu, irmãos? Porque não serve, cairá. Isso é como pôr barro sobre a pedra, não se agarra, se desprende. Essa gente diz, não se pode pôr confiança na Bíblia nesses dias. É o que muitos, não sei se já falaram para você, mas para mim já falaram. Mas a Bíblia foi lá para os... Agora vocês estão vivendo com uma coisa já do passado. Você tenha cuidado. Você tem ouvido todas essas coisas. Se você tem isso na mente, não vá acrescentar, porque não serve. O edifício inteiro cairá ali mesmo. Tem que ser unido pelo ligamento do Espírito Santo. E este ligamento é o que sela. Irmãos? Mas essa Bíblia aí, que vocês estão falando, mas isso aqui foi para os tempos passados. Mas tem um profeta nessa era. Não tem mais profeta nessa era. Não tem mais lava-pés nessa era. Não existe batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eles dizem, irmãos. É o que a religião diz. Mas quando você recebe o Espírito Santo, ele sela a palavra no teu coração. Ele diz que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é verdadeiro. O Espírito Santo diz que você tem que fazer um lava-pés. O Espírito Santo diz que você deve andar, não cortar o seu cabelo, andar de saia. Os irmãos aí bem vestidos, né? Não sem camisa. É o Espírito Santo que faz isso no homem e na mulher. Não é o pastor que vem aqui e diz, igreja, você tem que andar assim. Não. Se o Espírito Santo não falar no nosso coração, não, o pastor pode gritar aqui, pular, berrar, pode fazer o que quiser. Mas se o Espírito Santo não falar, não adianta. A pessoa vai continuar da mesma forma, até que ela deixe Deus falar, deixe o Espírito Santo falar. É isso que vai acontecer, irmãos. Até que ela permita a Deus falar. Então, tudo é Deus, irmãos. A minha vida, a tua vida, a nossa maturidade espiritual, tudo depende de Deus. Não depende do pregador, não depende do pastor, não depende de quem quer que seja. Depende de Deus. E você ceder, eu ceder, abrir o nosso coração, deixar Deus trabalhar com nós. Depende de nós uma parte, sim. Agora vamos lá. Agora você diz, espere um momento. Possivelmente tudo isso é um erro. Talvez Deus nem sequer é Deus. Tem gente que não crê em Deus, Possivelmente nem sequer há um Deus. Começando assim,
destrói tudo. Mas se tem fé genuína, então coloque sobre essa fé, coloque sobre ela virtude genuína. Olha, logo, ciência genuína, temperança genuína, paciência genuína. Vê você? E estamos progredindo. Viu? Então é isso, irmãos. A mensagem, eu tenho pensado assim, se pegar uma mensagem como esta, por exemplo, e outras mensagens. A mensagem do nosso profeta é bem simples, porque ele conta, se você pega uma mensagem como essa, aqui tem histórias da vida dele, histórias disso, história daquilo, mas se pegar o conteúdo, o feijão com arroz, ali é o grosso, aquilo que nos alimenta, a mensagem do irmão Brando é bem pequena, e é o suficiente para manter o homem e a mulher dentro, posicionado na palavra de Deus, né? Quantas mensagens você pegou, ele dava testemunho disso, e fala testemunho daquilo e isso, e conta história, mas você pega o conteúdo que ele está falando, o feijão com arroz, aquilo que vai te posicionar, é pequeno, é pouco, mas é o suficiente, é o que te coloca, né? Os testemunhos que ele fala são para como é que eu vou dizer assim, são para edificar a tua fé, para te colocar, né? Você vê como Deus age, mas a mensagem, a palavra de Deus é bem simples e bem objetiva, e é só nós cedermos, é só nós ceder, não depende de outras coisas, é só nós deixar Deus trabalhar. Oh Deus, é só Ele para trabalhar com nós. Glória a Deus, meu Deus. Vamos lá, já estou quase encerrando aqui, irmãos, no 230, vamos lá. Vou mais para frente um pouquinho, 241, 40 e 41. E ele diz assim: agora, na construção desse edifício, que é eu e você, está esta estatura começando com o fundamento da fé. Logo, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. E agora o que fazer? Estamos esperando a coroa, o qual é o amor, porque Deus é amor, e Ele é quem controla tudo, e é a potência de cada uma destas coisas. Sim, Senhor. Agora, aqui no desenho, entre cada degrau há umas ondas, o que são o Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isto para soldá-lo, para assim construir o quê? Uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa, que é Cristo. Agora, que tem sucedido? A pergunta. O Espírito tem manifestado a Jesus Cristo nas 7 eras da igreja, nos 7 mensageiros da igreja. Onde foi fundada a igreja? Onde foi fundada a primeira igreja pentecostal? Foi fundada por São Paulo em Éfeso, sendo ele a estrela da igreja de Éfeso. A segunda igreja foi Esmirna, e agora ele vem falando. E como é o assunto que vocês sabem, não vou entrar aqui. Então, irmãos, nós dependemos do Espírito Santo para tudo nessa vida. É Ele que é quem fundamenta todas as coisas, né? É Ele quem faz todas as coisas. E Deus é que quando chegar a tua hora, irmão, quando chegar a minha hora, Deus é que prepara o terreno, né? Quando chegar a tua hora, você vai ver como são as coisas. Eu posso falar aqui de uma palavra que você possa até não entender, mas quando Deus falar contigo, você vai ver que é diferente. O irmão citou assim, mas quando Deus falar contigo e ir lá no teu coração, você vai ver que é diferente. O falar de Deus é diferente, Ele é manso. Você está de uma certa maneira, Deus vem e Ele sabe como tratar com você, né? Eu vou encerrar aqui, irmãos. Ele diz assim, no 252, ele diz assim: ali está o homem perfeito de Deus. Quando ele tem tudo isso aqui, ó. Quando possui estas virtudes,
Deus representa a sua igreja como uma noiva. E da maneira que traz a cada indivíduo a ser seu filho, para assim estar na noiva. Assim também tem trazido a noiva através destas eras, até que culmine tudo numa só. Você entendeu, irmãos? Deus tem uma noiva nessa terra. Nos 4 cantos dessa terra, Deus tem uma noiva. E Deus está preparando essa noiva. E daqui a um pouco Ele vai reunir essa noiva e vai chamar todos eles, né? Deus é que vai reunir todos que fazem parte dessa noiva, Deus vai chamar. Deus vai tomar o controle de tudo. Deus vai dar tudo aquilo que nós precisamos. Ele vai tomar o controle de tudo. Ele vai ser o dono da nossa vida. Ele vai ser aquele sol da justiça que vai brilhar lá naquela cidade. Que agora nós precisamos desse sol, que hoje eu estava vendo essa semana a notícia do sol, né? Até o sol está sofrendo, tendo buracos no sol. Mas lá naquele sol, lá naquela cidade, o sol da justiça, nós vamos olhar para ele, nossos olhos não vão se cansar, não vão doer. Nós não vamos sentir mais canseira, porque o sol da justiça vai estar ali, nos ajudando, nos apoiando, né? Vai nos dar tudo o que nós precisamos, o sol da justiça. Tem ouvido você isto? A força máxima de uma corrente é conforme o seu elo, mais fraco. Isso é certo. Nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo, mais fraco. Não importa a força que tenham os outros. Se um deles é fraco, ali é porque onde se romperá. Porque não pode a cadeia ser mais forte que aquele elo fraco. Agora você diz: eu tenho fé, virtude, ciência, paciência, porém não tenho temperança. Então ali é onde se romperá. Não podemos ter paciência sem ter temperança. Assim sendo, quando você rende o seu íntegro, o Espírito Santo flui através do seu ser nestas virtudes, então você é um tabernáculo vivente. Então as pessoas lhe vêm e dizem: aquele é um homem cheio de virtude, ciência, porque crê na palavra, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, está cheio do amor do Espírito Santo, e que é uma imagem que os incrédulos podem admirar, da qual podem dizer: ali está um cristão, ali está uma pessoa que sabe o que diz. Eu nunca tenho visto uma pessoa mais benigna, mais amorosa, nem mais piedosa. Você é selado. Um selo só pode ver dos dois lados. Quer você vá ou venha. Quando um homem, uma mulher possui estas coisas, então desce a pedra de coroa, o Espírito Santo, e sela no reino de Deus, o qual é o Espírito Santo, e coloca a palavra que vem dali, se manifesta através de cada um desses seres e forma esse ser completo, um tabernáculo do Deus vivente, um exemplo vivo de cristianismo. O que Cristo foi, estas pessoas são, porque sua vida está aqui e eles estão em Cristo. E suas próprias vidas estão mortas, escondidas com Cristo em Deus, selados por meio do Espírito Santo, né? Colossenses 3. Você se considera morto, Romanos 6:11, e logo nasce por meio da fé, e logo virtude, e essas outras coisas são acrescentadas, que é uma perfeita imagem vivente de Deus. Não é maravilhoso? Viu, irmãos? Então aí está a nossa maturidade espiritual. É quando Deus vem e manifesta tudo isso aqui em você, né? Porque não é que você foi batizado, agora vai vir tudo. Não, você vai crescendo. Você tem fé, você tem virtude, como eu falei, e você vai crescendo em Deus. E quando você chegar no topo, lá em cima, Deus te sela com o Espírito Santo. Então aí está a tua maturidade espiritual. Porque já não é mais você, não sou mais eu, mas é Deus que trabalha através de você.
né? Então não ande preocupado, não ande, irmão, será que eu não sei se eu sou perfeito ainda? Não ande preocupado com isso. Caminhe na presença de Deus, viva para Deus, né? Faça o melhor que tu pode fazer para Deus. Deus se encarrega de te aperfeiçoar. Deus se encarrega de selar o teu coração, selar a tua alma, né? Quando selar a tua alma, irmão, deixa que Satanás faça o que quiser ao teu redor, gritar, pular, pode te atingir, mas você sabe que tu tem um Deus, está selado com o Espírito Santo. Aleluia! Graças a Deus, né? Você está selado com o Espírito Santo. Amém? Eu estou. Porque se eu não estivesse aqui, Satanás já tinha me derrubado. Eu não estaria aqui com vocês. Mas eu tenho um selo no meu coração. Você tem um selo no teu coração. Viva feliz para Cristo. Caminhe com Cristo. Hoje o meu trabalho não foi bom, mas vocês têm um selo no teu coração. Amanhã vai ser melhor. Hoje eu briguei com a minha esposa. Mas você está selado. Acerta com ela. Venha para o culto. Outros dizem, eu não vou no culto porque eu briguei com meus filhos. Não. Venha para o culto. Culto é Deus. Louve a Deus, cante. E depois acerte com o teu filho, com a tua esposa, com o teu amigo, com o teu vizinho. Não importa. O que importa é viver para Cristo, viver feliz, viver na presença dEle. Não ser um cristão emburrado. Eu briguei com o irmão lá, eu não vou nem na igreja, porque não posso nem ver a cara daquele irmão. Não, esqueça isso. O Espírito Santo faz o trabalho, Ele purifica, Ele dá tudo isso aqui para nós, e sela o nosso coração. Viva para Cristo. Vamos cantar, irmão, aquele irmão Denilson Quilino. Glória a Deus. Pedir que Deus renove o nosso coração e que Ele coloque um espírito inabalável. Vamos cantar de pé, irmão, assim vocês descansam um pouquinho. Glória a Deus. Vamos viver para Cristo. Não importa o que aconteça, o importante é estar na presença de Cristo. Às vezes a gente faz alguma coisa ali, né? Briga com um, com o outro, discute lá no trabalho mesmo, né? Acontece, mas deixa de lado lá, né? O que vale é aqui. Depois eu acerto lá. Deus, porque o espírito que Deus coloca em nós é um espírito de mansidão. Nós conseguimos controlar a nossa temperança, né? Deus nos controla, sim, irmãos. Deus nos controla, Deus sabe até onde. Deus conhece todas as coisas, né? Vamos cantar esse hino aqui com o irmão Denilson. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova um espírito inabalável. Não retires de nós teu Espírito. Não retires de nós teu Espírito. Aleluia, Senhor. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender
eu, e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, Senhor. Você quer ser o homem segundo o coração de Deus? Eu quero ser, irmão. Nós queremos ser, não é verdade? Todos nós que estamos aqui caminhando, nós queremos ser segundo o coração de Deus. Ninguém quer ficar nessa vida em desgraça, né? Nós queremos ser. Vamos orar. Se alguém tiver alguma necessidade, depois nós vamos orar. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esta mensagem o qual o Senhor nos tem dado, Pai, a estatura de um varão perfeito. Pai Celestial, que o Senhor nos ajude, Senhor, a chegar cada dia mais em Tua presença, com o nosso coração puro, Senhor, sem maldade, mas olhar somente para Ti, autor e consumador da nossa fé, Pai. Ó Senhor, e se alguém que não tem fé ainda o suficiente, Pai, que o Senhor acrescente a fé, Pai, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha, Pai, fazer aquilo que é necessário na vida de cada pessoa. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, que o Senhor abençoe cada família, cada um que está aqui dentro nesta noite, Pai, aqueles que estão assistindo pela internet, nossos irmãos, as pessoas, mesmo que não são cristãos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor vá até o encontro delas e toque em vossos corações, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, ajuda a nós caminhar na Tua presença, Pai. Ajuda, Senhor, ajuda esse povo, ajuda a Tua noiva, Senhor. Nos dá graça cada dia mais, nos ajuda, Senhor, ser perfeitos, Pai. Jesus disse: sede vós perfeitos como foi o vosso Pai. Senhor, nós queremos chegar nessa perfeição, Pai. Nos abençoa, nos ajuda nesta noite, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda a Tua igreja, Pai. Abençoa o ministério aqui de Erechim, Pai. Os irmãos aí do campo, em todos os lugares, Pai. Abençoa, Senhor, que nós estejamos um coração alegre, um coração satisfeito na Sua presença, vivendo para Ti, Senhor. Ó Pai, o Senhor sabe como fazer as coisas e entregamos tudo em Tuas mãos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor.